Boa noite. Boa noite. Pode falar, Hernani. Congelou. Realizados os atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andavam pelo deserto depois de sua saída do Egito. Êxodo 25, 27, né? O tabernáculo continuou a ser usado até que o templo foi destruído no tempo do rei Salomão. Aí temos aqui a festa dos tabernáculos, festa dos israelitas, para lembrar o tempo em que seus antepassados haviam morado em barracas na viagem pelo deserto do Egito, né, até a terra prometida. Levíticos 23, 33 a 36. Começava no dia 15 do mês de Etanim e durava uma semana, ou mais ou menos na primeira semana de outubro. A festa dos tabernáculos, como a Hernani falou, ocorria no 15º dia do 7º mês do calendário judaico e durava uma semana. E nesse período eles tinham que viver em barracas, né? Relembrando o período que eles passaram no deserto. E é interessante que quando a gente olha todas as festas, das 7 festas do calendário judaico, 6 já se cumpriram e falta justamente essa dos tabernáculos, né? Porque há 3 festas que ocorriam no 7º mês, que primeiro era a festa das trombetas, né? Que era para anunciar o dia do juízo, e essas festas das trombetas, elas se cumpriram quando começou a pregação da primeira mensagem angélica, das 3 mensagens angélicas, né, para anunciar a vinda de Jesus, que começou no movimento milerita, né, antes de formar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a festa do Dia da Expiação é aquela que se cumpriu quando o início do juízo investigativo de 1844 e que está ocorrendo agora. E quando ela concluir o juízo investigativo, que começa dos mortos e depois dos vivos, que aceitaram Jesus, porque os ímpios, quem não crê, já está condenado, né? Então, o juízo começa pela casa de Deus, é daqueles que entraram em concerto com Deus, que aceitaram o plano da salvação. E quando terminar o juízo investigativo, aí fecha a porta da graça, e aí se cumpre aquilo que Jesus diz em Apocalipse 22, quem foi santo continua a santificar-se, quem foi impuro continua impuro, porque aí não tem mais oportunidade de salvação. Aí é quando Jesus vem para buscar o seu povo, né, ressuscitar aqueles que morreram e levar aqueles que estiverem vivos, transformados, para subir com Cristo e passar esse período de 1000 anos no céu, quando eles irão ter o juízo de comprovação, né, para ver por que aqueles que não foram salvos, que foram condenados, Deus vai mostrar que realmente Deus deu todas as chances, Deus foi justo no julgar. Aí depois do milênio, quando voltar, depois da destruição dos ímpios, é que vai se cumprir a festa dos tabernáculos, porque essa terra renovada vai ser morada do Deus Altíssimo. E o próprio Deus vai habitar no meio do seu corpo. Como Apocalipse fala, que ele vai armar sua tenda, né, o seu tabernáculo no meio do povo. É isso que Jesus também ocorreu quando Jesus assumiu a forma humana e veio para habitar no meio do povo, né? No meio do povo que ele veio salvar, que ele veio cumprir o plano dele aqui. Então, da mesma forma como Jesus habitou aqui no meio do seu povo, né? E morreu, o Deus, o Pai, a Trindade, vai morar aqui, né? Então, a Nova Jerusalém vem para cá. Então, a terra renovada vai ser o centro do universo. E vai ser onde Deus vai habitar. Aí vai se cumprir a festa dos tabernáculos. Muito bem, muito bem. O estudo de hoje praticamente vai ser um resumo aí da fala, tanto do Hernani como da fala da Cristina aí, especialmente dos aspectos que a Cristina pontuou. E vamos lá, então,
para o estudo aí dessa noite, né? Vamos lá, então. As festas, trombetas, expiação e tabernáculos. É o que a gente vai trabalhar hoje aqui. Estudaremos aí as festas, trombetas, expiações e tabernáculos, as quais têm um cunho profético muito importante para os nossos dias. E vamos lá pensando aí no que isso significa. O santuário 6 aí, né? Nós já vimos aí que Deus falava com o ser humano face a face, depois do pecado começou a utilizar profetas, e depois ele fez um santuário para que ele pudesse ensinar as tribos de Israel. Então as tribos ficavam ao redor ali do santuário e Deus ali ensinava os aspectos da salvação. E depois Cristo se fez tabernáculo, né? E habitou aqui no mundo com 12 discípulos ao seu redor. Como as tribos de Israel ficavam ao redor do santuário, Cristo era o santuário ensinando seus discípulos. Nós vimos também o santuário nos aspectos em que ele trabalha aí o tema da justificação, santificação e glorificação, né? Aquele processo inteiro, nós vimos essa ideia aí do santuário. Vimos também aí a questão da disposição dos móveis do santuário, apontando para a cruz de Cristo, mesmo antes da cruz acontecer, porque os móveis eram colocados numa disposição de cruz no santuário, né? E aí nós vimos também o santuário nos aspectos subjetivos, né? Eles não apontando para Cristo, mas ele apontando para nós, para a obra que Deus faz em nós, né? Para o processo de santificação. Então nós vimos lá o arrependimento e confissão dos pecados lá em cima, depois era o batismo, quando nós mergulhamos, é a morte, quando a gente sai da água, é a ressurreição, a nova vida que a gente tem, né, no batismo. Então esses dois móveis aqui apontam para o batismo, para a velha vida morrendo e para a nova vida nascendo. Aí nós vimos a questão de que o Espírito Santo começa ali nos guiar pela palavra de Deus, né? E isso nos leva a uma vida de oração e de estudo e obediência à palavra de Deus, né? Então isso vai trazendo uma transformação em nossas vidas. E nós vimos também ali os significados da arca, né? Como sendo a nossa mente recebendo os 10 mandamentos, né? Como diz Cristo aí, ó, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre seu coração as escrevereis. Essa é a nova aliança aí, né? Como diz a Bíblia, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Nós vimos que dentro da arca tinha os mandamentos de Deus e tinha a vara de Arão com o vaso com maná, representando aí, né, as misericórdias de Deus e a união dos dois, da justiça e da misericórdia. Então nós vemos essas duas características do povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus, né? E depois nós trabalhamos as festas, né? Começamos pela Páscoa, que é a liberdade que Cristo nos outorga através de sua morte, né? Que nos livra da condenação, né? Sua morte ali na sexta-feira de Páscoa. Nós vimos também a festa com Asmos, que representa que este Cristo morto, né? Ali durante o sábado inteiro, né? Ele purifica-nos, pagando o preço dos nossos pecados, nos concedendo o descanso por meio dos seus méritos. E vimos também a festa das primícias, que era quando eles pegavam ali os primeiros frutos, né? Se eu não me engano, era da cevada, e levava para o templo os primeiros molhos ali, né? Representando que Cristo ressuscitou no domingo, juntamente com uma porção de pessoas, as quais ele levou para o céu e as apresentou como os primeiros frutos da sua vitória aqui nessa terra. Nós vimos também aí o Pentecostes, né, que representa o batismo com o Espírito Santo e a colheita de almas nos dias de Pentecostes, né? Pentecostes também é chamado festa das colheitas, né? Eles levam já os frutos já amadurecidos, a colheita para o templo, agradecendo a Deus. Então, era um símbolo de Cristo
ressuscitando, levando ali uma grande colheita de almas ali pela pregação dos apóstolos de Cristo no dia do Pentecostes, né? Uma grande colheita. E aí nós trabalhamos semana passada a festa das trombetas, mas nós vamos continuar a partir daqui. Existem algumas coisas da festa das trombetas que não foram pontuadas ali, né? Umas questões históricas que vai ajudar vocês a terem uma compreensão um pouco mais profunda, né? Semana passada, lembre aí, né? Eu estava meio ainda abalado, não tinha preparado os PowerPoints, coisas do tipo, né? E aí, então, a gente vai verificar aqui esses aspectos. Bem, vamos pensar aí no serviço diário para a gente entender melhor aí, né? O sacerdote pegava o cordeiro ali, examinava o cordeiro, apontando ali para a vida de Jesus, né? Que era pura, sem mácula, por isso que ele estava investigando ali o cordeiro sem defeito e sem mancha, porque a vida de Cristo não teve defeito nem mancha, e o cordeiro, para representá-lo, também não podia ter nenhum defeito nem mancha, para tipificar a perfeição de Cristo. Aí o sacerdote matava o cordeiro, né, e colocava ali no altar de holocausto, representando a morte de Jesus. Então, lá em cima a vida, aqui o 2 já é a morte, né? É lógico que depois que Jesus morre, ele ressuscita, e o sacerdote ele saía do altar de holocausto e se dirigia até a pia, que representa a ressurreição. A água é vida, né? Então ele saía do móvel que representava a morte para o móvel que representava a vida, né? Do sangue para a água, né? Então é a ressurreição de Cristo. Então, esses 3 passos aqui, primeiros, eles são dados no pátio, que representa a terra, porque o ministério de Cristo, sua vida, a morte e ressurreição, ocorreu na terra. Agora, nós vimos também que depois que ele ressuscitava, ele subia para o santuário, né? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13, você vai ver Cristo entre os 7 candelabros, representando a sua subida para o santuário celestial. Então, essa parte coberta aqui, o santuário, né? Essa parte aqui, esse retangular aqui, dentro desse retângulo maior, ela era descoberta. E ela era coberta, quer dizer, representando o céu. E aí, Cristo ele é visto já no livro de Apocalipse, depois que ele subiu ao céu, entre os 7 candelabros, né? Nós vemos também ali em Apocalipse 4, 5, versos 5 e 6, a entronização de Cristo, tá? E a mesa, ela representa o trono, tá? Em Apocalipse não é mencionado o nome mesa, né? O título mesa, mas é mencionado a entronização de Cristo aí, e menciona que esse trono estava diante dos 7 candelabros, e o móvel, né, representa aí o trono, então, está diante dos 7 candelabros, né, dos 7 Espíritos de Deus, né, então, representa o trono aqui, por conta dessa menção aí, né, e nós vemos as 2 pilhas de pães, uma representando o Pai, outro Filho, nessa entronização. Aí depois nós vimos que os sacerdotes se dirigiam ao altar de incenso, que também é visto em Apocalipse, capítulo 8, verso 3, representando a intercessão de Cristo por nossas orações. Ok? Então, este trabalho, todo esse caminho do 1 ao 6, acontecia todos os dias, uma vez pela manhã, uma vez pela tarde. Tá? Todos os dias o sacerdote ele entrava no compartimento santo e borrifava sangue ali na cortina ali do tabernáculo ali, né? Ele pegava lá a cortina que dividia o santo e o santíssimo, e aí ele pegava a tigelinha de sangue, molhava o dedo e borrifava ali 7 vezes, representando a transferência de pecados para o santuário, né? E assim o santuário vai ficando imundo, o que vai necessitar posteriori aí uma purificação desse santuário, porque ele está todo imundo com os pecados de todo Israel que foram enviados para lá. Esse é um símbolo de Cristo também, né? Já falamos de Cristo como santuário, dele recebendo todos os nossos pecados, e a purificação santuária é quando ele tira os pecados de si e agora já não é mais o grande portador de pecados, né? Vai dar
um fim a esses pecados aí. Então nós vimos tudo isso aí, esse trabalho no compartimento santo, esse era o serviço diário. Só que uma vez por ano, ele entrava aqui, ó, que era o Santíssimo, né? Vamos lá ver aí a festa das trombetas, ó. Na festa das trombetas, do 1º ao 10º dia do 7º mês, os sacerdotes tocavam trombetas solenemente, por 10 dias, anunciando que estava chegando o dia de acertarmos as contas com Deus. Isto é, o dia do Yom Kippur, o dia do juízo ou o dia do perdão. Ou seja, tocava-se trombetas por 10 dias até que viesse o juízo. Então vamos lá. O juízo, que é a festa do Yom Kippur, ou o dia da expiação, ele ocorria no dia 10 do 7º mês. Então a festa das trombetas era um passo preparatório, era um prenúncio, era um anúncio de que o juízo estava para chegar. Então aquilo era muito tremendo para Israel. Porque aquele toque de trombeta levava eles à realidade de que eles seriam julgados por Deus. E agora, todo mundo agora começava a refletir direitinho na sua vida. Quem estava devendo coisa ia lá para pagar, quem judiou da mulher tem que repensar, a mulher que judiou do marido tinha que repensar, os pais que judiaram dos filhos tinham que repensar, quem estava na promiscuidade, na prostituição, na pornografia, tinha que pensar. Quem estava com a fofoca louca tinha que pensar. Então, todos nós, se estivéssemos lá, haveríamos de fazer o quê? Refletir sobre nossas vidas e confessar os nossos pecados urgentemente. Então, essas pessoas agora vinham num trânsito maior durante o dia das trombetas, porque aquelas pessoas que deixaram sem confessar os seus pecados e tal, agora acelerava, porque ela tinha que se ajeitar e confessar os seus pecados, levar os seus pecados para o santuário, porque se elas não os levassem, o sacerdote não podia interceder por ela. E ela seria considerada perdida. Então todos os israelitas agora tinham que zerar a sua conta. Tinha que acertar todos os seus pormenores com o seu serviço no santuário. Então todo mundo tinha que agora levar um cordeirinho para lá e tudo mais, e confessar os seus pecados e tal, e aí o sacerdote ia fazendo todo aquele trabalho ali no santuário. Uma vez pela manhã, uma vez pela tarde, era o serviço diário. Só que quando chegava no dia 10 do 7º mês, era o último dia das trombetas, e aí era o dia da expiação. Então o negócio agora estava bem sério na mente de Israel, um clima muito solene, né? Vamos trabalhar aí essa ideia das trombetas um pouco mais pormenorizadamente, né? Vamos lá. Percebe-se nessas festas trombetas 10 dias, correto? E aí a gente vai lembrar agora desse cidadão. Guilherme Miller, ou no inglês William Miller, tá ok? Esse camarada, ele era um deísta que acabou se convertendo. Era também general, né? Fazendeiro também, né? E esse camarada era um deísta. E o que é o deísmo? O deísmo é a crença de que Deus criou o mundo, mas ele abandonou o mundo a si. Então o mundo tá, Deus dará. E eles justificam esse pensamento deles falando que se Deus criasse o mundo e cuidasse dele, não haveria mal, porque Deus é bom. Então, Deus deixou o mundo aí, a Deus dará. Deu corda no relógio, deixa o relógio aí. Aí, ele com esse pensamento de que Deus não está aqui, nos ajudando e tudo mais, seguia. Até que na guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, o exército da Inglaterra, muito mais bem preparado, muito maior, estava arrebentando lá o exército dos Estados Unidos, e o Miller, ele achou que ia morrer. Estava na situação que ele falou, agora o couro come pro meu lado. E inclusive até uma bomba explodiu perto dele. E essa bomba era para ter arrebentado ele. E não aconteceu. Quando ele não aconteceu nada com essa bomba explodindo perto dele, ele começou a refletir na existência de algum poder que protegeu ele.
E ele agora, então, começou a abandonar esse sentimento, esse pensamento deísta. E maior ainda, a sua convicção foi quando eles venceram a guerra. Aí ele falou, meu pai, não é possível, existe um Deus aí. Ele era um leitor profícuo, inclusive a biblioteca da cidade dele, ele leu todos os livros que lá havia. Então o camarada era um monstrinho de conhecimento aí, né? E o camarada agora começou a se aprofundar nessa ideia de Deus, começou a encarar as coisas de Deus melhor e decidiu estudar a Bíblia sem que ele passasse, né, um versículo sem entender. E ele chegou em Daniel 8,14, que diz assim: E ele me disse, até as 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Bem, na época de Miller, entendia-se que o santuário era uma representação do planeta Terra. Por que eles entendiam isso? É um raciocínio lógico. Vamos lá. Nós temos o Cordeiro. João capítulo 1, verso 29, diz que Cristo é o Cordeiro. João Batista aponta para ele e fala: Eis o Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. Então, o Cordeiro é uma representação de Cristo. E a casa de um cordeiro é o aprisco. Então, olha só. Ele entendia que Cristo, que o cordeiro no aprisco representava Cristo lá no céu, que é a casa dele, a casa do cordeiro. E quando a pessoa tirava o cordeiro do aprisco e levava para morrer no santuário, eles compararam da seguinte forma, que é Cristo saindo do céu e vindo morrer no planeta Terra. Então, o planeta Terra representa o santuário, onde o cordeiro vem morrer saindo de sua casa no céu. Então, eles imaginavam que a Terra, o santuário, a Terra era uma representação do santuário. Quer dizer, o santuário é uma representação da Terra. E quando a Bíblia diz, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, ele chegou à conclusão, então, que seria a volta de Jesus e ele purificaria a terra com fogo. E Miller, ele começou a pregar, então, esta crença. E como ele fez os cálculos lá das 2.300 tardes e manhãs, chegando ao ano de 1843, ele supôs que Cristo voltaria em março de 1843. Tá? E ele começou a pregar timidamente em 1831. Só, queridos, a pregação de alguém dizendo que Jesus vai voltar em 1843 não inspirava ninguém. As pessoas ouviam Miller, pode ser, os cálculos são interessantes. Mas Miller não tinha, não tinha ganhado o coração do povo. O povo começou a saber o que ele ensinava, falava, não, é interessante o que ele está falando, mas na verdade ninguém estava levando o Miller a sério. Tá? Essa era bem da real. Até que, 2 anos mais tarde, ocorre um evento que mudou totalmente essa perspectiva. Em 1833, em novembro, houve uma chuva de estrelas absurda, né? A chuva de meteoros, né? E fez a pregação de Miller ganhar um grande vulto popular. Agora, a vinda de Cristo e o juízo final pareceu mais evidente àquelas pessoas. Imagina agora, porque a Bíblia fala ali, em Mateus, em Apocalipse, sobre as estrelas caindo do céu, né? Tal, tudo, ou seja, é um dos sinais da proximidade da vinda de Cristo. Aí o Miller passa aí e de igreja em igreja, apesar que ele ia mais nessa época, mais para os fazendeiros, nas fazendas, nas casas, falando. Algumas igrejas receberam ele também, mas foi muito xoxinho esse período. Mas quando aconteceu, né? Porque ele 2 anos pregando desse jeito, já tinha um certo número de pessoas atento aos pensamentos de Miller. Embora ninguém levasse a sério. Quando houve essa chuva de estrelas, rapaziada, os camaradas agora queriam ouvir Miller. Pera aí, não, pera. Se lembra aquele cara falou?
Não, vamos atrás dele, cadê ele? Agora, a pregação de Miller bombou. E aqueles líderes que tinham ouvido o Miller, aprendido os seus cálculos, mas não levavam a sério, agora esses camaradas começaram a levar a sério também. E eles começaram a ensinar na igreja deles. E aí começou agora, explosivamente, a mensagem de que Cristo ia voltar e de que em breve aconteceria o juízo final, então, dele separando salvos e perdidos. Esse era o pensamento, essa era a pregação de Miller, que teve um vulto, um salto. Agora, se você pega esse ano, 1833, que é o ano do vulto da pregação, você vai perceber que até a data lá de Miller, lá, né? Você vai chegar no ano de 1843. Embora o anúncio acabou depois sendo corrigido para 1844. Se você acompanhar isso, você vai verificar que dá precisamente 10 anos. E não é engraçado que as festas das trombetas eram 10 dias? Anunciando o juízo que aconteceria em 1844, que seria o ano posterior, até o último ano, né? Então, as festas das trombetas é uma representação do movimento milerita que compreendeu as profecias de Daniel e Apocalipse e também tinha correlação com o santuário, embora eles não tinham essa compreensão profunda. Então, ao eles anunciarem que Cristo ia voltar e que o juízo final estava aí às portas, eles estavam vivendo na prática o cumprimento da profecia da festa das trombetas, que anunciava que 10 dias antes do juízo haveria um prenúncio aí constante, né, de que o juízo ocorreria. Deu para vocês entenderem aí? Festa das trombetas, já falamos semana passada. Hoje aí a gente só corrobora. Ô, Éder, eu fiquei assim, tão surpreendido que eu queria que você repetisse de novo para ver se eu entendi bem essa coisa, porque realmente foi uma coisa bem interessante que você falou. Dá para resumir essa questão aí dos 10 anos aí que representavam 10 dias aí. Fiquei bem curioso aí seu arremate. Vídeo aqui, né? Em Ezequiel capítulo 4, verso 6 e 7 às vezes, ou números 14, 34, fala que dia é ano. Então, como nós temos 10 dias da festa das trombetas, pode ser que ela represente 10 anos. E o que é engraçado é que a forte pregação foi de 1833 a 1843. E nesse período eles anunciavam a vinda de Cristo e o juízo final. Então, exatamente o que acontecia na festa, que eram 10 dias tocando trombeta, anunciando que o juízo ia acontecer, foram 10 anos eles pregando massivamente que Jesus ia voltar e que o juízo final iria acontecer. Que as pessoas deveriam se preparar. Né? Então é bem interessante esse aspecto. Entendeu aí, Wesley? Muito show, muito show. Então, agora, a gente tem então aí as festas das trombetas, que é um anúncio, né, do juízo. Obviamente, então, a próxima festa, que é a expiação, é o juízo que vai acontecer. Tá? Vamos lá, então. Pela profecia das 2.300 tardes e manhãs, Miller concluiu que Cristo voltaria em 1843, correto? E que ali aconteceria o juízo final. Mas ele foi corrigido por Samuel Snow. Como é que foi esse negócio, hein? Miller, ele seguiu e marcou ali a data para 1843, para março de 1843 ali, né? Só que veio o dia e não aconteceu nada. Só que Miller estava muito convicto com seus cálculos e as pessoas que o cercavam também. E eles agora se reuniam em grupos para ver o que está acontecendo. Não entendemos o que está acontecendo. Então eles ficaram ali trabalhando todas essas ideias. Aí, enquanto eles estavam se aprofundando nesse caminho, um cidadão chamado Samuel Snow, que estava estudando o calendário caraíta, judaico-caraíta,
disse para eles que as festas se cumpriram no tempo. E aí ele fez a apresentação da seguinte forma. Cristo morre na Páscoa, correto? E a ressurreição também é a festa das primícias. O Pentecostes, prometido do santuário, aconteceu exatamente na festa do Pentecostes. Logo, a expiação também vai ocorrer no período da expiação. E não ocorre expiação em março, mas ocorre, segundo o calendário caraíta, no dia 10 do sétimo mês, que naquele ano daria no dia 22 de outubro. Então, o cara, ele fez essa correlação, e ao ele fazer essa correlação, houve uma ressurreição do movimento. Essa ressurreição do movimento aconteceu em agosto, que é chamada profeticamente de o clamor da meia-noite. Como aquele camarada da parábola das 10 virgens, que ele fala, aí vem o noivo. Esse foi o grito. Ele usou essas palavras, Samuel João. Gente, aí vem o noivo, vamos lá, porque o povo estava desanimado. Estudando de março até agosto, o pessoal estava desanimado. Quando ele fez essa comparação, o povo se levantou agora e começou a proclamar com mais força, se preparar para a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. Né? Bruno, sua fala. Boa noite. Boa noite. Só um comentário rápido. O Guilherme Miller, pelo que eu me lembro do que eu li da tese de doutorado do pastor Alberto Tim, ele nunca tinha marcado uma data exata de um dia específico. Ele tinha marcado uma data, ele marcou primeiro 1843, né, e colocou entre março e junho, se eu não me engano, e não aconteceu, como você falou, e depois ele colocou de novo um ano à frente, porque ele mesmo entendeu que fez as contas erradas e colocou para o início de 1844. Porém, antes de chegar a data da segunda marcação de Guilherme Miller para 1844, chega Samuel Snow com uma data específica. E isso deixa Guilherme Miller super assustado, porque ele nunca quis pegar um dia específico, uma data específica para isso. Pelo que eu lembro da tese de doutorado, foi isso. Verdade. Ele marcou para o ano de 1843. Por quê? Porque ele se resguardava nos argumentos do seguinte: o dia e a hora ninguém sabe, mas Cristo não falou nada do ano. Então ele trabalhava assim, ó, não vou falar o dia e a hora, entendeu? Esse era o pensamento de Miller. Só que, os camaradas, forcejando Miller, fez com que ele sugerisse o período da Páscoa ali daquele ano. E aí, então, ele marca ali, agora não sei, ele marcou para a primavera, correto? E foi aí que deu errado. Agora, é assim, eu não vou conseguir explicar isso aqui agora para vocês, porque é um negócio complexo. O 1843 dele dava em 1844, porque era de acordo com o calendário judaico. Ele estava no ano 1843 de um calendário, só que ele equivalia com o de 1844. O ano de 1843, quando ele fala ali nos textos dele, ele está se referindo ao ano de 1844 literal lá dos Estados Unidos. Mas é um negócio bastante complexozinho que a gente não precisa entrar no mérito agora, tá? Mas vamos prosseguir. De fato, é isso aí que você está falando. Agora, ele chegou a marcar para esse período de março. Mas também não marcou o dia e a hora. Mas a data passou do mesmo jeito. Aí, o pessoal continuou estudando, verificando e tudo mais. Aí chega a época agora de agosto ali, o Samuel Snow. E esse Samuel Snow dá esse app aí, né, marcando a data para 22 de outubro de 1844. E aí é chamado o clamor da meia-noite aí. Isso aqui é muito importante, viu, para Adventistas do Sétimo Dia. O grande conflito salienta isso. Clamor da meia-noite, isso aqui é um detalhe. A descoberta, né, de que também o ano de 1800, foi no outono de 457 que saiu o decreto e tudo mais. Essa descoberta e de que a data fora corrigida para 22 de outubro era uma coisa de Deus aí, né? É importante a gente notar isso aí. Eu sugiro que vocês leiam o Grande Conflito.
gente não vai entrar nesses detalhes, porque a nossa ideia mesmo é salientar o significado das festas mesmo, da festa. Acontece que agora o povo está anunciando, correto? A volta de Jesus e o juízo final para 22 de outubro de 1844. E Cristo não veio, correto? A data estava certa. A data corrigida, de acordo com Samuel Snow. Mas o evento estava errado. Cristo não voltaria em 1844 e nem ocorreria ali o juízo final. Para entendermos qual era o evento, é preciso compreender, então, o dia da expiação. Então, nós vamos lá agora pensar um pouco no dia da expiação. Eu acho que eu já falei alguma coisa disso para vocês, mas a gente vai voltar aí a considerar esses aspectos. Nós já trabalhamos aí o diário, né? O que acontecia no dia a dia, que era, acontecia sacrifícios pela manhã e pela tarde, né? Às 9 da manhã e às 3 da tarde. Era o momento aí em que eles faziam esse serviço diário. Só que uma vez por ano, ele entraria no Santíssimo. E esse dia especial era chamado o dia da expiação, ou festa da expiação. Dia do Yom Kippur, que literalmente é dia do juízo ou dia do perdão. Tá? Então, ele entrava no compartimento santíssimo. Se vocês olharem aqui, eu coloquei os versos bíblicos aqui, ó, tá vendo? Em Romanos, a gente vê a vida de Jesus. Romanos, a gente vê a morte de Jesus. Romanos, a gente vê aqui a ressurreição de Jesus. Né? Tudo que aconteceu ali no planeta Terra, no ministério de Cristo. Mas depois que ele sobe ao céu, os textos são citados em Apocalipse. Ele é visto no candelabro, em Apocalipse 1. Em Apocalipse 4 e 5, ele é visto lá na mesa, que era chamada de trono lá. Mas a localização dela nos ajuda a saber que esse trono é representado pela mesa, porque fala que está diante do candelabro, das 7 Espíritos de Deus lá, né? E nós vimos também um altar de incenso, em Apocalipse 8. Quando você vai para Apocalipse 11, você já tem esse momento aqui, ó, que é ele entrando no compartimento santíssimo. Então, o céu também prefigura, apresenta, ali em Apocalipse 11, 19, este evento de Cristo fazendo o dia da expiação, o dia do juízo, começando. Né? Vamos lá considerar aqui esses aspectos aí. Bem, no dia da expiação, ao invés de cordeiro, usava-se bodes. 2 bodes. Brancos, de 1 ano, tudo mais, sem defeito. 2 bodes. Tá? E Levítico 16, versos 7 e 8, diz que eles lançavam sorte sobre esses bodes. Não sabemos como é que era a sorte que eles lançavam. Se era peteca, se era dadinho, não sabemos. O que sabemos é que ele lançava a sorte. E o bode tomado por sorte era o bode para o Senhor. E o que ficava era o bode para Azazel. O que é interessante é que a construção frasal, bode para o Senhor, a palavra Senhor ali é o nome de Deus em hebraico. É o nome próprio. E o do Azazel também é igual. O bode para Azazel. Esse Azazel também é um nome próprio. Então é bem interessante esse aspecto aqui, que é como se fosse os bodes sorteados para 2 pessoas diferentes. E por que consideramos que é diferente? Porque um é para o Senhor e o outro não é para o Senhor, é para o Azazel. Que se fosse para o Senhor, não se chamaria Azazel. E aí, então, fazia essa sorte, tá? Essa sorte, essa eleição, reflete também a vida de Jesus aqui, ó, nesse período, tá? Aí o sacerdote pegava esse bode, né? E ele o sacrificava. Então, enquanto o bode para Azazel ficava vivo, ali no pátio, o bode para o Senhor era sacrificado, era morto, representando a morte de Jesus. Por que usava-se cordeiro e não bodes? O bode, diferente do cordeiro, já é um animal meio malzinho, né? Animal meio rebelde, né? É um animal, não é dócil, é um animal brabo, né?
E ele é um símbolo, então, não de coisa boa, mas de coisa ruim. Agora, como é que um bode, que é uma representação do animal de coisa ruim, pode representar a Cristo? Ora, da mesma maneira que Cristo utilizou em João 3, uma aplicação para si, um símbolo para si, como a serpente de bronze. Assim como a serpente de bronze foi levantada do deserto, se importa que o Filho do Homem seja levantado do deserto. E a serpente é um animal maldito. Como assim pode representar a Cristo? Gálatas capítulo 3 vai nos ajudar a gente a entender. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Diz assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, como? Fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, os animais empregados neste momento é para dizer que Cristo tornou-se maldito recebendo os nossos pecados. A maldição que repousava sobre ele não era porque ele era pecador, mas por causa dos meus e dos teus pecados que estavam sobre ele. Ô, Éder, Pois não, pode falar, Wesley. mas tem algum sentido porque havia o sorteio? Não podia ser determinado, não? Tem algum sentido assim que a gente possa compreender melhor porque era o sorteado ou era assim que era determinado na época? Amigo, eu não sei te precisar. Eu não tenho conhecimento nenhum que possa justificar esses aspectos. Mas me parece que é interessante que a gente lembra uma espécie de sortes como essa, quando os homens, Nadab, Abiú, Coré, Datã e Abirão, disseram que só Moisés queria mandar sobre eles, e Arão, aquele negócio. E aí, o que acontece? Moisés falou assim, vamos fazer o seguinte, cada um de vocês peguem as varas de vocês e levem para o santuário. Porque todos estão dizendo os sacerdotes, né? Então, já que vocês são os bambambãs, todos peguem suas varas e levem para o santuário. E aí as varas lá. Aí colocaram todas as varas lá. E a de Arão foram colocadas lá. E aí, só a de Arão floresceu. É como se Deus dissesse quem é o eleito dele. Satanás, ele se julgava digno também. Não, eu sou digno de receber a honra e a glória e tudo mais. De modo que agora está Cristo e Satanás um ao lado do outro ali. E a sorte representa aquele a quem Deus diz que é. Esse é o meu. Esse representa o meu. Há essa possibilidade. Eu não conheço nada escriturístico, só estou raciocinando em cima dos eventos e da semelhança que eles têm com o que ocorreu, tá? Mas eu não tenho nenhuma... É mais uma curiosidade do que exatamente que isso determina alguma coisa, né? Pode até ter um significado, mas... É assim, eu não posso nem dizer isso para você. Nós somos tão ignorantes a esse respeito, porque pode ter que ter alguma coisa muito determinante e nós não descobrimos por conta da nossa preguiça intelectual e espiritual. Então a gente precisa estudar, continuar estudando, que de repente Deus revela alguma coisa maravilhosa pra gente. Eu já achei coisas maravilhosas que eu mostro muitas vezes para vocês aí. Cara, entenda, você nunca viu isso aí no livro. Deus mostrou. Por quê? Ficar babando em cima. Tem mais coisa aí. Eu quero ver. Tem mais coisa aí. Então, os detalhes mais simples, eu costumo não achar que seja tão simples assim. Eu prefiro ficar olhando e aguardar. Só para fechar o raciocínio, porque assim, a gente encontra essa questão do sorteio entre para quem ia substituir Judas, né? Que foi Matias, foi eleito, foi através da sorte. Aí até conversando com o pastor, porque foi daquela forma, ele fez assim, você tem alguma coisa expressiva de cortou aí, mas é bem interessante esse aspecto. Muito provavelmente, na cabeça dos discípulos era, se eu escolher, se a gente vota, é o homem que está escolhendo, se a gente sorteia, é Deus que escolhe. Talvez, até agora engrossou esse significado aí, né? Mas vamos ver aí. a Mega Sena,
Então, por isso, só por questão de sabedoria e inteligência. Precisa ser muito. Mas, assim, biblicamente, eu não vi nada. Pode ser até que o Espírito de Profecia fale, né? Entendeu? Eu só estou conjecturando essa questão e para fechar. Acabei mencionando aí, em cima daquilo que você falou, bem interessante lembrar os discípulos lançaram sorte sobre José, cognominado justo. Veja, o cara era justo, todo mundo chamava o cara de justo, esse cara é certo. E aí Matias, eles podiam escolher o justo, mas os caras falavam, amigo, melhor a gente lançar sorte, porque aí não é nós que escolhe, é Deus. Possivelmente tenha isso aí, tá? Esse exemplo que você citou só agrega, né? Mas vamos lá, prosseguir aí, nesse aspecto. Acontece, então, que nós temos o bode morto aí representando a Cristo, tá? Que carregou os nossos pecados. Aí ele vai para a pia de bronze, também representando a ressurreição, como nós já trabalhamos isso. Cristo aparece lá entre os 7 cabeçais, é entronizado, e ele vai até o altar de incenso, e aí acontece Apocalipse 11, que ele entra no Santíssimo. A entrada de Cristo no Santíssimo só era representada no dia da expiação. Então a gente entende que essa passagem de Apocalipse 11, verso 19, em que Cristo entra no Santíssimo, em que é visto a arca, é precisamente o momento em que Cristo começa a fazer o Yom Kippur, ou dia do juízo, né? E o dia do juízo era chamado o dia da expiação, dia do Yom Kippur, dia do perdão, e era o dia que purificava o santuário. Mas purificava como? Se lembra que o sacerdote ia jogando, borrifando sangue lá na cortina, e isso representava a transferência de pecados para o santuário estava imundo e necessitava agora ser limpado, né? E como é que o santuário tornar-se-ia limpo? No dia da expiação. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, fazia todo o trabalho, e ele retirava simbolicamente os pecados de lá. Então, agora os sacerdotes poderiam lavar as cortinas e tudo mais, recolocá-las novamente, tudo mais, tudo direitinho, limpar todos os aspectos, e aí deixava agora para o próximo ano todo aquele trabalho ocorrer. Então, essa festa da expiação, esse dia do juízo, fala da purificação do santuário. E é precisamente esse entendimento que a gente tem que ter de Daniel 8,14. Até as 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Não que o planeta Terra seria purificado, como entendia Guilherme Miller e o povo de sua época. Mas, né, que Cristo entraria no Santíssimo e começaria a fazer um juízo de investigação. E isso é muito, muito, muito interessante. Ó, vamos lá. Se você vai para Daniel capítulo 2, você vai ver a estátua. A cabeça de ouro é Babilônia, peito de prata é Medo-Persa, ventre de bronze é a Grécia, pernas de ferro é Roma, os pés de barro e ferro é Roma papal com os povos bárbaros da Europa. Lombardos, que é norte da Itália, visigodos, que é norte da Espanha, érolos, que é sul da Itália, vândalos, que é sul da Espanha, burgundos, que é a Suíça, germanos, que é a Alemanha, ostrogodos, que é a Áustria, suevos, que é Portugal, anglo-saxões, que é a Inglaterra, e francos, que é a França. E esses povos estariam unidos com Roma no final do tempo. E ele está agora no comércio comum europeu, né? A moeda, o euro, né? Está ali na Europa unida com o papado. Então a gente verifica que a profecia se cumpriu. Olha só que coisa interessante. Diz que depois disso vem a pedra, que é o reino de Cristo. A profecia paralela desta é Daniel capítulo 7. Tem Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 também, mas vamos lá. Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, a gente vai ver o leão, que é a cabeça de ouro, que é Babilônia. O urso, que é o peito de prata, que é Medo-Persa. O leopardo com 4 cabeças, que é o ventre de bronze, que é a Grécia. As pernas de ferro são representadas, e os pés de barro e ferro são representados por um animal terrível e espantoso, que ele tem dentes de ferro e tem 10 chifres. Aí, depois disso,
Depois disso, aparece o chifre pequeno, que é o papado. Ele sobe e cai 3 chifres, que é os Érolos, os Vândalos e os Ostrogodos. E o papado dominaria por que tempo? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são os 1260 anos da supremacia papal. Os 1260 anos da supremacia papal vai de 538 até 1798, quando Berthier, chefe das tropas de Napoleão Bonaparte, ele prende o Papa Pio VI. O que é interessante é que isso acontece no verso 8. No verso 9 e 10, a Bíblia menciona o juízo. Deus se assenta em trono. Vamos lá, Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Diz assim, ó, Daniel 7, verso 9 e 10. Depois do trabalho do papado, ó, eu continuei olhando, eis que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e rodas de fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então, depois de 1798, viria o juízo, segundo as profecias de Daniel. E o que é fantástico é que é o seguinte, 1844 está bem pertinho depois de 1798. Está 46 anos depois, né, da prisão do Papa VI, do fim do trabalho papal. Então, a gente verifica aí esse aspecto do juízo. A purificação do santuário é também contraditada pelos movimentos evangélicos. Quando estudam a gente, eles falam o seguinte: o céu é santo, não tem nada para purificar no céu. Né? De fato, a afirmação de que o céu é santo e não tem nada para purificar no céu, né? Faz bastante sentido, dada a santidade de Deus, dos anjos, de que não tem lá, né? O pecado nasceu lá, mas o pecado estava no Satanás, não está no céu, né? Então, como é que é a purificação do santuário? Gente, os nossos pecados são registrados em livros. E lá no santuário celestial está registrado o pecado de cada um de nós. O próprio Deus fala sobre isso. Seus pecados estão diante da minha face. O salmista fala, não tire os pecados deles diante da sua face. Então, lá no santuário estão os nossos pecados. E a purificação do santuário refere-se a Deus perdoar os pecados dos santos, limpando os seus registros. Vamos dar uma olhada nisso? Atos capítulo 3, verso 19. Atos 3, 19. Diz assim, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Veja, nossos pecados são registrados lá e precisam ser apagados. A purificação do santuário tem a ver com isso. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Versículo 24. Olha o que diz aí, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos é exatamente onde ocorria a expiação. Tem mais texto sobre isso. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9 é o texto mais forte a esse respeito. Hebreus 9. Versículo
versículo 22 e 23. Olha só o que diz aí, ó. Hebreus 9, verso 22 e 23. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Ok? Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então Cristo derramou sangue para remir nossos pecados. E veja que ele está falando de purificação. Dá uma olhada agora no verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu, então o santuário da terra, que era a figura das coisas que estão no céu, então era necessário que o santuário da terra se purificassem com tais sacrifícios. A morte de cordeirinho, morte de cabrito e tudo mais. Morte de boi, de rolinha. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Veja, ele está falando de purificação das coisas celestiais. Com um sacrifício superior, que é o de Cristo. E aí fala, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante Deus, perante a face de Deus. Então o verso 23, ele fala da purificação do santuário celestial. E essa era a ideia que eles deveriam ter concluído o movimento milerita. Porque a purificação que ocorreria é, na realidade, Cristo saindo do santo para o santíssimo e começando o dia da expiação, um processo diferente, que era um processo que visava agora o cancelamento definitivo dos pecados de seus filhos. Vamos lá aqui, prosseguir aqui agora nesse aspecto. Bem, o juízo tem 3 fases, né? É importante a gente lembrar isso. A primeira fase é o juízo investigativo, que ocorre antes da volta de Jesus. Nós somos os réus, Jesus é o advogado, os anjos são as testemunhas, e Deus, o Pai, é o nosso juiz. E Satanás é o promotor. Satanás é o promotor, mas daqui da terra. Ele não está lá. Ele acusa quando os anjos vêm aqui e tudo mais. Ele acusa lá, sim. E tudo isso é levado a essas acusações. Outro processo que é complicado contra nós é o próprio livro nosso, né? Que é usado como processo para o nosso julgamento lá no céu, né? Deixa eu ver, tem algumas coisas aqui, algumas falas. Pecar nasceu lá dentro do santuário 16. Vamos lá. O juízo investigativo ele iniciou em 1844, no dia 22 de outubro. Aquela data do estudo de Guilherme Miller apontava para o juízo investigativo e não para a volta de Jesus. A purificação do santuário se cumpria, então, nessa data. Conforme o milerismo, e vai até pouco antes da volta de Jesus, ao fechamento da porta da graça. Para que serve o juízo investigativo? Para definir salvos e perdidos. E quando ele define salvos e perdidos, Cristo vem. Então, ao terminar o juízo investigativo, Jesus volta para levar todos os salvos, né? Essa volta de Jesus era representada com o sumo sacerdote saindo do Santíssimo e voltando para o pátio. Veja que o pátio representava a terra. Quando ele entrava aqui no santuário, significa que Cristo subiu para o céu. Agora ele desenvolveu o trabalho lá. Quando ele sai do santuário, representa a volta de Jesus. Mas ao sair daqui, ele não ia direto para o povo que estava lá fora, prostrado com o rosto em terra. Ele ia para o bode Azazel. E ele colocava os pecados sobre o bode Azazel, confessando os pecados do bode Azazel, e entregava na mão de um homem, e esse homem levava o bode para o deserto, né? E aí, o que representava esses aspectos aí? Bem, aqui nós temos um print do Ministério Apologético, né? Centro Apologético Cristão de Pesquisa. É o pessoal da Assembleia de Deus, guiado por Natanael Rinaldi. Odeia a Igreja Adventista com todas as forças. Olha o que eles falam, seria Satanás um salvador? Olha a sugerência. O diabo, que é sórdido e maquiavélico, fez e faz tudo para roubar a cena.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que Satanás expiou ou expiará os nossos pecados. Chega a ser absurdo, mas é real. Baseados em um texto de Levítico, assim afirmam os adventistas com relação à obra da cruz. Então, o título seria Satanás no Salvador? Ele está querendo dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que Satanás é co-salvador. Satanás, ele também ajuda a nos salvar. Amigos, qualquer pessoa que disser uma besteira dessa, você entrega o Nisto Cremos na mão dela, ou o tratado teológico, e diz para ela, escuta, mostra para mim nos nossos livros, na fonte primária, que é isso aí, né? Que a gente entende isso. E não é assim. Então, eles entendem que a passagem lá que diz que o bode é para Azazel, não deveria ser para Azazel, mas Es-Azal, eu não lembro precisamente a expressão. É que existe Azazel e Esazal, uma coisa assim. Aí a palavra separada, né? Esse Esazal significa bode de costa ou bode enviado. Então eles dizem que não é Azazel. Na inspiração verbal estava Esazal e com o passar do tempo alguém corrompeu colocando Azazel e ficou assim. Então era Esazal, que significa bode emissário, bode enviado, bode de costa, né? E tal. Então eles dizem que é isso. E aí o negócio fica bastante complexo, né? Vamos entender o significado aí então desse bode Azazel, né? O bode Azazel aí, né? Representa quem? Satanás ou Cristo? Vamos lá. Quando você digita Azazel, tá? Que é o que está no texto hebraico que a gente tem, você encontra figuras de demônios para tudo quanto é lado. Tá? Não só. Quando você vai estudar aí o que os camaradas dizem, né? Embora seja o Wikipedia, que é facilmente movível, né? É mexível lá, né? Eu mesmo já alterei alguns artigos deles. Diz aqui, ó, este artigo cita fontes confiáveis, né? Aí aqui, ó, Azazel em hebraico, Azazel, né? E aqui em árabe, transliteração Azazil. Segundo as crenças judaicas, cristãs e islâmicas, é um anjo caído. Olha só que coisa interessante. Isso aqui é importante, ó. Azazel na Bíblia hebraica, Azazel em hebraico é o nome atribuído a um anjo que seria encarregado da tarefa de levantar as faltas humanas e as enumerar perante o tribunal divino durante o julgamento anual da humanidade. E esse julgamento acontecia no Yom Kippur. Então, olha só que coisa interessante. A própria cultura judaica diz que o é. Que esse Azazel é uma representação de um acusador. E aí o Satanás, que é o acusador dos irmãos. Tá? Então a gente já vê que Azazel representa Satanás. Mas as profecias ajudam a gente a entender melhor esses aspectos, né? Vamos lá. Ele colocava os pecados sobre o bode, representando Satanás. E Satanás agora era o bode que era enviado para o deserto. Bem, vamos lá. Ele colocava os pecados sobre o bode. Como assim, ué? Vamos pensar aqui, ó, que eu pegue a Elisa. Elisa é de menor, né, Elisa? Sou sim. Pronto, eu pego a Elisa aqui. Eu, o Éder, sou um traficante. Ok? E aí, eu contratei a Elisa como uma funcionária minha no tráfico. E a Elisa agora está levando droga lá pro morro lá. Aí acontece que os homens vão lá e prendem a Elisa. A Elisa está presa agora. E uma vez que a Elisa está presa, a Elisa vai lá e me cagueta. A Elisa vai lá e fala, ó, quem me passou as drogas foi o professor Weber lá e tal, tudo tal. Então a Elisa joga tudo no ventilador. E agora eu acabo entrando no processo do crime que quem foi pego fazendo foi a Elisa. Então veja, quem cometeu o crime lá foi a Elisa. Ela foi pega no crime. No entanto, eu entro no processo agora. E no final do processo, os homens consideram a Elisa inocente, porque ela é menor, e me considera culpado como aliciador de menor. De modo que
além de eu responder, tá? Como aliciador de menor, eu vou ter que responder pela droga que estava com Elisa. Então, veja, o crime que ela cometeu vai ser atribuído a mim, como um aliciador. Da mesma forma, nós no pecado estamos no juiz aí, e o Satanás é o nosso aliciador. Se você é considerado inocente no tribunal celestial, o crime que você cometeu será imputado agora a Satanás. Ele é o responsável, o aliciador de menor. E você é inocentado pelo sangue de Jesus. Então, os pecados que são colocados sobre Satanás, não é para ele interceder por nós. Não. É porque Cristo intercedeu por nós, nos livrou da nossa condenação, só que a condenação que nós deveríamos receber, ou a queimação que a gente deveria ter no inferno, agora quem vai ter no nosso lugar é Satanás, que ele vai ser considerado responsável dos pecados que eu cometi. E eu considerado inocente. Vamos ver algumas passagens que vai ajudar a gente a entender esse processo, né? O bode era levado para o deserto representando Satanás, que ficará preso na terra por 1000 anos, conforme Apocalipse 20. Daqui a pouco a gente vê. Olha o que diz aqui, ó, 2 textos importantes, Miqueias 1:13 e Isaías 51, verso 22 a 23. Ó, ata os cavalos ao carro. Ó, tem cavalo e tem carro. Liga os dois, liga a carroça com o cavalo. Ó moradora de Laques, foste o princípio do pecado para a filha de Sião. Quem foi o princípio do pecado para a filha de Sião, senão Satanás? E diz assim, ó, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Ó, nele, naquele que foi o princípio do pecado para Sião, se acharam as transgressões de Israel. E é exatamente o que acontece no dia da expiação. Diz mais aqui, ó, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira. Jamais dele beberás. Poloei nas mãos dos que te atormentaram. Veja, eu deveria receber o cálice da ira, mas Deus tira ele da minha mão e vai dar para aquele que me atormentou. Quem me atormentou? Quem nos atormentou, senão Satanás? Então, queridos, essa é a representação. E depois que ele mandava o bode para o deserto, representando que Satanás agora e seus anjos estavam presos aqui no milênio, ele vinha para o povo e abençoava o povo, representando a volta de Jesus. O aparecimento dele em glória para o povo. E ele abençoava o povo e o povo fazia uma festa. Essa festa é a festa representando a volta de Jesus, a festa que nós vamos fazer quando Cristo voltar, né? Esse momento é aquele texto de Apocalipse, né? Esse que ele vem com as nuvens, todo o olho verá. Cristo então volta nas nuvens do céu para levar os seus filhos, que são ressuscitados, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E vão subir para o céu. E nós subiremos para o céu, né, só nesse momento. João 5, 28 e 29 mostra que as pessoas salvas ou perdidas estão nos sepulcros. Ó. Todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizerem bem para a ressurreição da vida, os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Então, está todo no sepulcro. Quem está salvo não está no céu, quem está perdido também não está no inferno. E ao ele voltar, nos transforma, tanto salvos como perdidos, tantos mortos como vivos, salvos, são transformados e são levados para o céu aí, né? Quem estava morto, ressuscitou, transformado e sobe para o céu. Quem estava vivo é transformado e sobe para o céu. Agora, e os perdidos? O que acontece na volta de Jesus? Quem é perdido e está vivo, ele vai rogar, ó, cair sobre nós, ele vai pedir para os montes e para os rochedos, cair sobre nós, escondendo-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Olhei para a terra e ela sem forma e vazia. Presta atenção, que na volta de Jesus a terra se destrói e se torna o que ela era antes lá, um abismo, sem forma e vazia. Olhei para os céus, não tinha luz, olhei para os montes, eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem algum, porque os ímpios morrem na volta de Jesus. E todas as aves do céu haviam fugido,
olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. Olha, deserto, porque o bode era enviado para o deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. De novo a ira aqui, ó, né? Ira e ira. Isso ocorre na volta de Jesus. Agora, quem já estava morto, a maior parte permanece morto. Apocalipse 20, verso 5 diz que o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. E tem uma classe especial de mortos que vão ressuscitar, perdidos, né? Ressuscitar para ver a Cristo e morrer de novo. São aqueles que transpassaram a Cristo, né? Então, essas 3 classes de ímpios estão mortas ali. E vão permanecer mortas durante o milênio. É essa a representação agora de Satanás vindo para a terra deserta. A terra está deserta porque todo mundo morreu e os salvos foram levados para o céu. Olha o que diz Apocalipse sobre essa prisão. E vi descer do céu um anjo. Essa é a representação da volta de Jesus. E tinha na mão a chave do abismo. Veja que a terra se torna um abismo quando Jesus volta. Lemos lá em Jeremias. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então Satanás ficará aqui na terra, nessa prisão circunstancial. Né? Alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, ia falar isso. Não, beleza. Peraí, tem alguma coisa aqui. Ressurreição especial. Tem também o justo da terceira mensagem angélica. Sim, tem. Eu não menciono esse texto de Daniel para não ser... assim, não é tão claro quanto a gente gostaria que fosse. Né? Mas tem esse texto de Daniel, capítulo 12, verso 1, que é comentado no grande conflito, né? E aí a gente verifica esses aspectos mais detalhe lá, né? O texto não é tão claro em Daniel 12, então eu não menciono ele. Né? Então a gente vê isso aí, né? Essa ida para o deserto, representando aí o milênio aqui nessa terra. Então agora Satanás, durante o milênio, está preso, circunstancialmente, porque não tem ninguém para tentar. Os ímpios estão mortos, os salvos estão no céu, fazendo a segunda fase do juízo, né? Que é o juízo comprobatório. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, tem um monte de gente colocando coisa aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Isso, concordo. Apocalipse 1:7, Daniel 12, verso 1 e verso 2. Beleza, valeu aí. Então, queridos, agora começa o juízo comprobatório quando a gente sobe para o céu. Vamos pensar agora nessa segunda fase do julgamento. Na primeira fase do juízo, a ordem é: não julgueis para não sejam julgados. Então agora nós não podemos julgar. O juízo está acontecendo lá no céu e nós não podemos julgar. Só que na segunda fase, nós vamos poder julgar. Olha o que diz aí, ó. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, em o qual também trará à luz as coisas que estão ocultas nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, pera aí que acabou comendo aqui um pouquinho. Mas o texto, ele fala então que nós poderemos julgar, né? E isso quando Jesus voltar, né? O texto, ele é bem claro nesse aspecto aí, falando que esse julgamento, ele acontecerá depois da volta de Jesus, né? Vamos lá. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Então, ó, agora eu não posso julgar, mas vai ter o tempo que eu vou julgar. Qual é o tempo? Até que o Senhor venha. Então, na volta de Jesus, ele vai me levar para esse juízo, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Então, os 1000 anos, esse juízo, a segunda fase, ele inicia na volta de Jesus em glória. Satanás vai estar preso aqui na terra, porque não tem ninguém para tentar. Veja que ele é preso para que não mais enganasse as nações. A prisão dele é porque os salvos estão no céu, os perdidos estão mortos, então não tem quem tentar. Então, a prisão circunstancial. E nós, que subimos para o céu, olha o que acontece. Vi também tronos, Apocalipse 20, verso 4. E nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, nós é que receberemos a autoridade de julgar. E ele fala até mesmo, as almas dos que foram decapitados, mas reviveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. E por que reinaram? Porque uma das funções do rei era julgar. Se lembra lá de Salomão, que pega lá as duas
as duas prostitutas brigando por um bebê, estava fazendo juízo. As pessoas que vinham até Davi para ser julgado e Absalão interceptava elas, falando que não tinha ninguém para ouvir a causa dela. Então a função do rei é julgar. Por isso que ele fala que nós reinaremos. 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, mostra que a gente vai julgar. Ó. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então nós vamos fazer o juízo. A pergunta é, se já está definido quem é salvo e quem é perdido, e a gente está no céu, para que vai ter juízo agora, a segunda fase? Simples, para tirarmos nossas dúvidas. Olha lá. Vamos supor que um cara te roubou, de repente chega lá no céu, você vê o cara lá. Ô Jesus, o céu tá bagunçado? Como é que esse cara tá aqui? Então você vai poder olhar no livro da vida dele e ver por que ele se salvou, aceitou Jesus e foi salvo. Tem pastor que faz coisa boa, tá vendo? Mas tem pastor encapetado também. Talvez você chegue lá no céu e o pastor da sua igreja não vai estar lá. Pastor X não está aqui no céu, como é possível? Ele sempre andava armado com a palavra de Deus, ajudando as pessoas. Pois é, ele andava armado contra as coisas também, né? Que você não sabia. Então você vai poder ler lá no livro da vida dele e vai ver que ele é pilantra. Você acha que isso é brincadeira? Dá uma olhada aí, ó. PCC usava igreja para crime, diz Polícia Federal. Pastor e mais 9 são presos. Pastor do PCC é preso por usar documentos falsos. Polícia Federal diz que PCC usava igreja evangélica para lavar dinheiro em São Paulo. 10 pessoas são presas. Olha aqui, ó. Pastor detido por importunação sexual dentro do ônibus diz que caiu na tentação. Então, lá a gente vai ver lá no céu que essas pessoas estarão tendo a oportunidade de tirar suas dúvidas. Aquela mãe que vai estar no céu e o filho não vai estar, ela vai poder ler no livro da vida do filho e verificar por que ele se perdeu. Por isso que eu até mesmo penso que é muito provável que o choro ainda não tenha cessado. Durante o milênio teremos ainda tristeza e lamentação. Tanto é que quando a Bíblia fala que Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, é só na festa do tabernáculo, que a gente vai ver já já. Deixa eu ver, colocaram um texto enorme aqui, não tem condições de eu ler isso aqui não. Mas eu não sei o que é. Você quer falar, Bruno, sobre o que você está falando? Não, eu só estava dando uma esclarecida, porque muitas vezes as pessoas usam o texto de Mateus 7:1, né? Não julgueis para não ser julgados, e só coloca lá, o não julgueis. Ou seja, você não pode falar nada. A pessoa pode estar na sua frente traindo a esposa com outra pessoa e você não pode julgar. O que não é isso que a Bíblia diz, né? Aí eu só coloquei um negocinho lá para esclarecer essa questão. Ah, tá. Então é bom, depois vocês dão uma lidinha aí no que ele colocou. Interessante, quando o Éder falou, não julguei para não ser julgado, nesse contexto, parece que abriu para mim uma cortina imensa, porque realmente eu pude agora... Eu sei que todo mundo prega desse lado, desse jeito que Bruno falou. Eu até uma vez fiz uma pregação contextualizando que não é só nesse sentido, mas só que nesse conceito agora que o Éder colocou, ficou muito assim claro essa questão de não julgueis, porque na verdade, se você julgar agora, que não é o momento, você pode ser julgado naquele segundo momento do juízo, né? Então, e não somente, ele fala assim, ó, não julgueis nada antes do tempo, até que o Senhor venha e traga à luz o que você não sabe. Traga à luz o que você não sabe. E está em qual texto, Éder, essa partezinha? Qual? Você acabou de falar. Ah, tá. 1 Coríntios 4, verso 5. Exatamente. Só uma questão, irmão Wesley. Esse não julgueis que o Éder menciona e que ele leu aí, eu entendo que é o não julgueis das intenções, porque só Deus conhece as intenções, conforme o texto que eu mandei lá. Eu acho que o texto que eu mandei vai esclarecer bastante. Isso, para você não fazer acusações e tal, né? Ele está no comentário bíblico adventista. É interessante esse aspecto aí. Agora, queridos, vem as festas dos tabernáculos. Acabou o milênio lá, o que vai acontecer? Olha aí. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. A cidade santa vai descer. E ao ela descer,
no final do milênio, ocorre outras coisas, ó. Os ímpios ressuscitam. Como a Bíblia já tinha falado, ó, o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Então, quando os 1000 anos se completam, os ímpios também ressuscitam, e eles veem a cidade santa descendo. E eles ressuscitam para o juízo final e condenação, como diz a Bíblia aí. Né? Nós tínhamos lido em João 5, verso 28 e 29. Agora, Satanás, que ficou 1 milênio na Terra sem poder tentar ninguém, agora tem pessoas para tentar. Por isso que a Bíblia fala que ele estava preso e agora vai ser solto e sai enganar as nações. Ele sai desse cativeiro para enganar. É como diz a Bíblia aí, ó, e sairá enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Gog era o rei de Magog, que foi uma guerra terrível que o povo juntou todinho para guerrear contra o povo de Deus, Israel. Ele não tá solto agora? Lá no Não Monte de entendi muito bem Meguido. essa parte. O que foi, filha? Que eu não entendi essa parte. Ele não tá solto? Ele tá preso agora? Ou vai ser isso depois? Não Não, entendi. ele estará preso no milênio. Na volta de Jesus, ele não tem ninguém para tentar. Aí ele fica preso na terra por 1000 anos, enquanto nós estamos 1000 anos no céu. Ah, entendi. Aí, quando acabar o milênio, a cidade santa desce. Aí os ímpios ressuscitam, agora ele está solto, porque ele tem quem tentar. Aí agora ele vai tentar os ímpios a fazer o quê? A invadir a cidade santa. Ele vai falar agora para eles invadirem a cidade santa. Quando eles cercam a cidade santa, Deus faz o juízo final. Com os ímpios que estão ao redor do seu trono, Deus faz o juízo final, descrito em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Para que é o juízo final? Para tornar conscientes os ímpios da causa de sua perdição. Né? O próprio livro de Judas fala sobre isso. Vem para tornar conscientes os ímpios dos seus pecados. Quando os ímpios passam por esse juízo, o final, aí desce fogo do céu e devora os ímpios. Né? Apocalipse 20, verso 8 e 9. E agora começa o inferno. Tá? Queridos, o inferno não é eterno. Tá? Primeiro, ele ainda não existe. Ele vai existir depois do milênio. Aí vem o inferno. E ele não é eterno. Por que eu sei que ele não é eterno? Dá uma olhada aí, por exemplo, vamos ver uma outra passagem. Malaquias. Malaquias. Malaquias 4, versículo 1 a 3. Malaquias 4, do 1 ao 3, diz assim, ó. Certamente aquele dia arderá como fornalha. Esse é o dia que vai descer fogo do céu. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. Restolho é palha. Veja, não vai ficar queimando eternamente. O fogo é eterno, porque Deus é fogo consumidor. Hebreus 13, 29, né? Mas esse aqui não é... O produto a ser queimado não é... O combustível aqui não é eterno. O dia que virá, os abrasará, vai transformar eles em brasa. Diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ó, não vai sobrar nem raiz nem ramo. Verso 2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros libertos das estrebarias. Pisareis os ímpios. Verso 3. Porque se farão em cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então os ímpios vão virar cinzas. Se eles vão virar cinzas, não vai ficar queimando eternamente. Outro texto que pode ser usado é Judas. Tá? Lá perto do Apocalipse tem um livro pequenininho chamado Judas. E Judas, o versículo... ou é 7 ou é 14? Judas diz o seguinte, ó. Verso 7. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades das circunvizinhas que, havendo se prostituído como aqueles e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Veja, eles sofreram a pena do fogo eterno. Porque Deus é fogo consumidor e desceu lá para destruir a cidade. No entanto, eles não estão queimando até hoje. É assim que vai acontecer. Os ímpios, então, serão destruídos por esse fogo. E esse fogo que destrói os ímpios, consome os ímpios, transforma em cinza, purifica a terra. E Deus agora faz Apocalipse 22, verso 1 a 5. E aí a gente fecha esse estudo. Apocalipse 21 diz assim, ó.
Pode falar, filho. Eu tenho uma observação depois. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu não vou nem citar Espírito de Profecia. Na Bíblia mesmo, quando fala do fogo eterno, fala que eles queimarão pelos séculos dos séculos. Você acredita que eles ficarão queimando por milênios, ou enfim, essas coisas do tipo? Não, Porque, assim, não, obviamente não. será... Não. A Bíblia tem expressões idiomáticas. E às vezes a gente pega as expressões idiomáticas e usa. Por exemplo, nós temos na língua portuguesa. Por exemplo, todo mundo veio na minha festa. Rapaz. O mundo não cabe na tua casa. Vamos pensar. Outra. Quer ver? Ele foi para os Estados Unidos e pegou prisão perpétua. Ele vai ficar preso para sempre mesmo? Não, porque ele não é eterno. Você está entendendo? Uhum. Então, entenda, nós temos expressões idiomáticas. E eles também têm. Então, essas expressões, ela quer dizer que é tipo perpétua nossa. Entendi. Eu fiquei nessa dúvida porque na Bíblia diz pelos séculos dos séculos. Mas eu já vi no Espírito de Profecia, por exemplo, citando aqui, né? Só citando o Espírito de Profecia, diz que algumas pessoas queimarão um dia, outras algumas horas, outras, por exemplo, alguns escravos mesmos que viviam como animais e não tiveram oportunidade de ouvir a Não. mensagem, Eu digo para você apenas... assim, ó, você vê que eu uso pouco Espírito de Profecia aqui. Uhum. Exatamente porque vai um negócio para frente e eu quero deixar só a Bíblia, professor de Bíblia. Mas eu entendo o que você está falando aí. Você está falando Não, entendi. fenomenal. Mas vai ter aspectos, cara, que só vai estar lá e aí a gente não vai dar a razão. Não, tá certo. Fala aí, Cristina. Weber, é o seguinte, a Bíblia fala em Ezequiel que o fogo que vai destruir Satanás sai de dentro dele. Qual capítulo e versículo, irmã? Qual texto? Capítulo 28, verso... Deixa eu ver, até abrir aqui para poder fazer. Verso 18. Qual livro? Lê aí pra gente, lê pra gente, Ezequiel. por favor. Lê aí Ezequiel 28. Lê aí, Cristina, por favor. 28, 18. Por meio... eu vou ler o verso 17 para contextualizar. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu. É de dentro dele que saiu o fogo. Então, assim, eu não tem que ter que analisar o texto no hebraico e tudo mais, mas eu também não vejo algo discordante. Diz a Bíblia em Apocalipse que desceu fogo do céu e os consumiu. O fato de descer fogo do céu... Ímpios, né? O fato de Apocalipse 20, verso 9, diz que descer fogo do céu, não anula o fato de Deus fazer um fogo brotar de dentro dele para consumir. E também não anula o outro texto de Apocalipse que fala que ele foi lançado no lago de fogo. Nenhuma dessas coisas precisam ser necessariamente contraditórias. Elas podem ser complementares. Podem se somar, no caso, né? Podem ser complementares. De qualquer maneira, eu entendo que Deus seja o fogo consumidor. É Deus quem faz essa purificação aí. Então, queridos, Apocalipse, capítulo 21, né? Nós estávamos para ler, para fechar o estudo. Apocalipse 21, versículo de 1 a 5, diz assim, ó. Eu vi novo céu e nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ataviada como noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa é a celebração da festa dos tabernáculos.
que é quando o tabernáculo de Deus habita com os homens, e nós, homens, aqui na terra, teremos que fazer também as nossas casas aqui na terra, né? Então, esta será a festa dos tabernáculos. E ela durava 7 dias, exatamente para falar da perfeição desse processo, ou seja, eternamente estaremos livres do mal, da dor e tudo mais. E por que eu falei para vocês que possivelmente pode ter até choro durante o milênio? De uma mãe que vai ver a vida dos seus filhos que não estão no céu e ela vê que os filhos estão condenados. Ela vai ficar chateada. Porque Deus só fala que vai enxugar dos olhos quando o tabernáculo acontece, ó, a festa tabernáculo. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Então, só pode dizer que não há mais lágrima, não há mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, quando a cidade santa descer e terminar de destruir os ímpios. E aí, então, se cumpre o verso 5, e os que estavam sentados no trono disse, faço nova todas as coisas, e disse, escreve, pois, essas coisas, pois elas são verdadeiras e fiéis. Pode falar, filho. Na questão do choro, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, depois que a cidade santa desce. Se a gente pensar por outro lado, por exemplo, quando Jesus volta na segunda vinda, né? Depois dos 1000 anos, já não há mais mortes para os justos, né? Já ninguém mais morre também. Então, eu entendo que esse não haverá mais choro, quer dizer que lá já não há mais choro, mas não quer dizer que já não tinha acabado o choro antes, entendeu? É assim. Eu não entendo que seja só ali. O que você falou é perfeitamente possível. O que falou é perfeitamente possível. Mas o que eu disse também não é impossível. Assim como os anjos choram, como Cristo chora por causa dos nossos pecados, assim como ele se alegra quando há uma conversão, nós vamos para lá. Chega lá, a mãe sabe que o filho não está e ela vê o porquê que o filho não está. Existe uma forte probabilidade de ainda haver choro. Existe uma forte probabilidade. Tem um texto de orientação da criança que Ellen White diz que muitas crianças vão ressuscitar e vão procurar suas mães e não vão achá-las. Né? Então, deve ser um momento de tristeza, de choro também. Vamos cuidar, vamos cuidar com os testemunhos. Vamos buscar mais na palavra. Não, mas porque tem coisas na palavra que não tem, né? Eu sei, mas aí esse aspecto... E a gente está comentando entre adventistas. É claro que se a gente for dar um estudo para uma pessoa que não é adventista, a gente não vai mencionar, né? Falar, com certeza. Mas assim, Éder, eu digo que esse texto não enfatiza que o choro não acaba antes, justamente porque eu vi um texto nos testemunhos que fala a última lágrima derramada. Eu até mandei aí depois, eu mandei no chat. A última lágrima derramada, e ela menciona isso na terceira mensagem angélica com alto clamor, né? Que é pouco depois do decreto. Sim, então, eu disse, foi por isso que eu disse para você com toda a convicção. O que você falou faz muito sentido. Mas aí eu acrescentei. O que eu falei para você também não é sem sentido. Sim, se for usar só a Bíblia também não é sem sentido. Beleza? Não é sem sentido. Só a Bíblia também dá para ter o mesmo sentido que eu também. Tem um detalhe, né? Por isso que eu falei. Queridos, a gente encerra esse estudo aqui. Eu preciso falar com vocês aqui também, é o seguinte. Deixa eu fechar. Das lágrimas, né? E em relação à festa do tabernáculo, que é a minha interpretação. Em relação ao enxugar das lágrimas, que realmente a gente tinha só essa visão de final, mas não exatamente que momento do final. Então, assim, aquela colocação que você colocou, que você fez, é plausível, porque no céu realmente pode ser que tenha uma situação de você ver os pecados, ou quem sabe vai ver, de repente, um filme da vida de cada um. Isso também não é impossível. Eu gosto dessa sua abordagem, que o que não foi dito, mas o que a gente pode imaginar também não é algo que possa ser impossível. Posso falar uma coisa? Diga. Deixa eu explicar por que eu falei isso para vocês, porque eu insisti para vocês. Eu estava no sul de Minas Gerais e eu ensinei isso para pessoas que eram católicas e tal. E aí o cara falou para mim o seguinte: isso que você está falando é besteira.
Esse negócio do juízo lá no céu é besteira. Eu falei, não é besteira, tá aqui. Tá... Não, é besteira. Por que é besteira? Porque Cristo, quando volta, ele enxuga dos olhos toda lágrima. E se ele enxuga todas as lágrimas, como é que uma mãe vai ver um filho que se perdeu, que ele vai ser destruído para sempre e essa mãe não vai chorar? Aí ele começou a falar vários casos desses. Pá, 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 pá. E na hora, travou. Porque assim, intelectualmente, você sabe que a mãe viu que o filho se perdeu, como é que a mãe não vai chorar? E com a passagem que ele citou, foi aí que eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu percebi que Deus só fala que vai enxugar dos olhos toda lágrima depois que o tabernáculo estava aqui. Então, corre o risco dessa argumentação ser jogada contra a mensagem do juízo que você vai apresentar por conta do choro. Ele diz, não, Jesus voltou, acabou o choro. E não faz sentido uma mãe ver que o filho se perdeu, ter certeza que o filho se perdeu e ela não chorar. E aí fica uma bagunça, você perde uma alma. Então, quase que eu perco uma alma. Foi Jesus que abriu os olhos para essa resposta. Ainda que não seja verdadeira, ela é possível. E vocês devem guardar isso, porque vocês podem usar essa carta na mão. Foi por isso que eu usei. E insisti ainda, para vocês guardarem. Beleza. Diante disso aí que você já falou, que realmente é plausível, a interpretação que eu tinha, que eu até fiz uma pregação em cima disso, porque todas essas festas eram profecias, né? Todas essas festas que se cumpriram. Claro que ainda falta a festa do tabernáculo, que é a festa realmente que falta. Só que, como eu estava fazendo a interpretação, não creio que esteja errado, mas também, da forma como você apresentou, é bem interessante. Então, veja só, o que é o meu raciocínio? Quando faz silêncio no céu por quase meia hora, são 7 dias que toda a hoste celestial vem até essa terra para buscar os seus, na segunda vinda de Cristo. Ou seja, Jesus poderia vir numa fração de segundos? Poderia. Mas fala que fez silêncio no céu, então é interpretação. Enfim. Então, o meu raciocínio é, quando nós estivermos indo para o céu, nesses possíveis 7 dias também, seria aí que estaria acontecendo a festa dos tabernáculos, que iríamos o quê? Ter as moradas no céu. Pode até não fechar, mas ela teria um certo sentido. É só essa ideia que eu queria lançar. Não, mas não dá. Não dá, porque é o seguinte, ó. O sacerdote saía aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o PowerPoint para a gente pensar um pouco nele. Esse aí não parece dar. Vamos lá, voltar aqui um pouquinho aqui a lição nossa. Ai, meu filho, chega no tabernáculo aqui. Terrível. Aqui, vamos lá. Quando o sacerdote saía aqui, ó, no dia da expiação, quando o sacerdote saía aqui, ele abençoava o povo. Era a volta de Jesus, nós tínhamos falado lá para vocês, correto? É a volta de Jesus quando ele sai. Então, na volta de Jesus, você já tem isso. Agora, depois da volta de Jesus, começa a segunda fase. Começa a segunda fase do juízo. Que é quando a gente sobe. E lá a gente resolve todos esses aspectos. E o povo só vai fazer festa mesmo no tabernáculo quando o mal findar. Quando extinguir toda lágrima. Quando extinguir toda dor. Isso não ocorre na subida. Ainda vai ter dor dos ímpios, pelo menos. Vai ter choro dos ímpios, pelo menos. Entre coisas do gênero. Por isso que a do tabernáculo, na subida, eu acho complexo. Eu acho que faz mais sentido, inclusive o próprio texto de Apocalipse 21. Porque ele menciona a palavra eis o tabernáculo. É só aí que aparece tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E isso aí é depois da destruição final. Me parece fazer mais sentido esses aspectos. E a teologia entende esse aspecto. Pode ter outras coisas? Pode, mas a teologia entende esse aspecto aí. Ok? Tá meio chateado, magoado, ficou magoado? Vai lá, Bruno, sua vez, Bruno.
Vai lá, Bruno. O meu não é comentário sobre o estudo, não. É um pedido de oração. Então deixa eu fechar aqui, ó. Tá lá.